Sabe quando você fica tão nervoso numa situação que você quer sair dali, você quer fugir, você quer parar aquela situação porque seu coração tá acelerado, a garganta tá tensionada, você tá suando, não consegue pensar direito, você só quer sair dali? Isso já aconteceu com você? E se eu te falar que isso acontece com pessoas muito famosas? Até mesmo com uma pessoa que toda semana tá num palco se apresentando para milhares de pessoas, como por exemplo o cantor Zé Felipe. O que a gente pode aprender da situação de ansiedade que aconteceu com o Zé Felipe num palco diante de milhares de pessoas? Fica até o final desse vídeo que você vai entender mais. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre crises de ansiedade, um dos principais pesadelos de qualquer pessoa que quer se comunicar, seja em público, seja alguém que quer fazer novas amizades, paquerar. Você que está vendo esse vídeo com certeza já passou pela situação de pensar em fazer uma tarefa, como por exemplo apresentar um trabalho, falar em público, e o simples fato de pensar naquela tarefa te deu uma ansiedade, seu estômago embrulhou, ficou ali com uma queimaçãozinha no estômago, coração acelerou, enfim. Todo mundo já experienciou um momento de ansiedade, um pico de ansiedade. E o que a gente faz nesse tipo de situação? Eu vou te explicar um pouco mais sobre como lidar com a ansiedade na sua comunicação em específico, porque eu não sou psicólogo, né, para falar como você lida com a ansiedade na sua vida, né, como você acaba com a sua ansiedade. Eu não sou psicólogo, mas também suspeito que nenhum psicólogo explique como é possível acabar com a ansiedade, uma vez que ela é uma sensação natural e fisiológica do ser humano. Então eu vou explicar nesse vídeo como lidar com a ansiedade na sua comunicação e conseguir se comunicar apesar da ansiedade. Usando como exemplo uma situação que aconteceu com uma pessoa que se comunica pra caramba. Até mesmo uma pessoa como o Zé Felipe, um cantor tão famoso, que toda semana tá lá falando diante de milhares de pessoas. Isso aí pra ele já virou hábito, falar na frente de milhares de pessoas. Até mesmo com alguém como o Zé Felipe pode ter um momento de ansiedade, um momento de desnorteamento ali, onde o cara simplesmente quer acabar com o show, quer fechar tudo e ir embora. Se acontece até com ele, você acha que não vai acontecer com você? Então como lidar com isso? Vem comigo. Para entender a situação primeiro, o que aconteceu foi: nos últimos dias, o cantor Zé Felipe revelou que teve uma crise de ansiedade durante seu show no Ceará. Inclusive a esposa dele, a influencer Virgínia Fonseca, percebendo a situação, foi no palco para ajudar o Zé a se acalmar. Zé Felipe disse ainda em entrevista que foi a segunda vez que passou pela situação. Uma crise de ansiedade é um episódio de ansiedade aguda, que pode ocorrer em pessoas que têm transtornos de ansiedade ou que estão enfrentando situações estressantes. Durante uma crise de ansiedade, a pessoa pode sentir um medo intenso e irracional, acompanhado de sintomas físicos como sudorese, tremores, taquicardia, falta de ar e tontura. A crise pode durar alguns minutos ou até mesmo horas e pode afetar significativamente a qualidade de vida da pessoa. Não existe uma única causa para gerar uma crise de ansiedade. Pode ser o estresse na sua vida, uma mudança de vida, uma mudança negativa na vida que tenha acontecido recentemente, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas afetivos, ou até mesmo situações traumáticas que você passou na infância, situações traumáticas que você passou recentemente, uma situação de violência, de abuso, a perda de um ente querido, tudo isso pode sim acarretar numa crise de ansiedade. É importante falar que durante uma crise, o seu cognitivo fica muito comprometido. Você não consegue racionalizar. Você sabe pelo que você está passando, você vai conversar com o seu cérebro, mas aquilo não faz sentido. Imagina o Zé Felipe. Ele deve ter olhado para aquelas pessoas naquela hora, quando a crise bateu, e deve ter pensado: pô, velho, eu já falei várias vezes na frente de milhares de pessoas aqui, já cantei várias vezes. Por que eu tô tendo essa crise agora? Não, eu já cantei isso aqui, pra mim é normal, eu não vou ter essa crise não. E mesmo pensando isso, a crise se estabeleceu, ficou mais aguda e ele quase precisou cancelar o show. Então esse primeiro ponto da crise de ansiedade nos ajuda a entender a primeira coisa, que é: não dá, no momento da crise de ansiedade, para reverter a crise apenas pensando positivo. Porque muitas pessoas falam: pense positivo que você não terá ansiedade, não terá nervosismo. E isso infelizmente não é real. Psicologicamente falando e até mesmo historicamente falando, não dá para você no meio de uma crise virar e falar: não, isso aqui eu já fiz, eu já estudei o assunto, eu sei o que eu vou falar, tal, eu sei o que eu vou cantar, no caso do Zé Felipe. Não, eu não vou ter crise, eu vou ficar de boa. 1, 2, 3 e já! Isso não acontece. Claro que existem ferramentas como a hipnose que vão ter um efeito, mas no geral uma crise de ansiedade, ela vai ser um medo muitas vezes irracional. É um medo de algo que não vai te matar de verdade, mas a sensação é como se fosse. Por isso que pessoas que têm crise de ansiedade frequentemente comentam a sensação de fuga, que elas querem fugir do lugar, abandonar o que estão fazendo para parar com aquela sensação de ansiedade. Se eu parar o que eu tô fazendo aqui agora, se eu parar, cancelar meu show e for lá pra Coxia,
a crise vai passar. Eu tô aqui para te dizer que, infelizmente, fazer isso também não é uma das melhores coisas que você pode fazer. Porque basicamente quando você tem uma crise de ansiedade, e é uma crise, é um medo irracional, se você atende a essa crise com um comportamento de fuga, você está ensinando para o seu cérebro que sempre que você tem uma crise, você deve fugir, que você será recompensado com um bem-estar. Eu fico mal, fico ansioso, se eu parar e fugir, eu vou ficar melhor. Ufa! O que vai acontecer com o tempo? Você vai ter uma autoestima cada vez mais baixa, vai ter um sentimento de ficar acuado e essa crise vai ficar cada vez mais aguda. Se você, por exemplo, teve alguma vez alguma crise de ansiedade para falar em público, numa peça de teatro, numa apresentação de trabalho, ou conversando com outras pessoas, e você começou a fugir, evitar esse tipo de situação, você deve ter percebido que com o passar do tempo, o simples fato de você pensar numa situação, ou de você ter conhecimento de uma situação que poderia te liberar uma crise de ansiedade, já te deixava ansioso. Tem pessoas que eu conheço que ficaram ansiosas uma vez apresentando um trabalho na frente da classe inteira, ficaram ansiosas, pararam o trabalho no meio, pararam de falar, ficaram quietas ali, saíram, e com o passar do tempo, quando elas sabiam que elas iam ter que fazer um trabalho, elas já ficavam ansiosas. Ela não precisava nem chegar no palco ali na frente da sala para apresentar que a ansiedade começava. Não, ela já começava a ficar ansiosa antes, só dela saber que ela ia ter que falar em público algum dia. Então atender a crise de ansiedade com o comportamento de fuga também não é algo benéfico para você. Então como que a gente lida com a ansiedade, com uma crise de ansiedade em relação à nossa fala? A primeira ideia que eu quero passar para vocês é uma ideia que inclusive eu obtive numa formação que fiz sobre terapia cognitivo-comportamental, né, um curso psicoeducativo, que é a mentalidade que você deve olhar para a ansiedade. Como que eu devo olhar para uma crise de ansiedade? Ansiedade é algo normal, é algo comum. Uma crise de ansiedade, apesar de ser assustadora, não é algo que vai te matar. Lembra? Na definição de crise de ansiedade a gente vê lá, medo irracional. Se é um medo irracional, quer dizer que é um medo de algo que não é razoável, que não tem razão, que não tem sentido para a sua vida. Se eu estou ali tendo uma crise de ansiedade por falar em público, eu não vou morrer por falar em público. Mas e se eu falar muito mal? Vou ser humilhado, vão fazer piada de mim? Mas você não irá morrer por fazerem piada, por te humilharem, porque você mandou mal em público. Você não vai morrer por causa disso. Você já deve ter passado por isso, né? De ficar ansioso, querer fugir da situação. Teve uma vez que eu quase abandonei uma entrevista ao vivo num programa de TV porque eu fiquei muito ansioso. Se você, assim como eu, precisa lidar com a ansiedade e quer lidar com a ansiedade na comunicação, quer vencer esse nervosismo que você sente, você precisa aproveitar esse momento agora, se inscrever no canal Metaforando para não perder nenhum vídeo sobre ansiedade, sobre comunicação, curtir esse vídeo e compartilhar com outra pessoa que você conhece que seja ansiosa e que esteja querendo vencer a ansiedade na vida dela, tá certo? Dito isso, então, vamos continuar pro vídeo. Então essa é a primeira mentalidade que você deve ter. Inclusive uma psicóloga uma vez conversando comigo me disse: ninguém nunca morreu por ter uma crise de ansiedade. Palavras de uma psicóloga. O que ela quis dizer para mim nesse dia foi: se você tiver uma crise de ansiedade e o pensamento de fuga vier, você pode ter um pensamento contrário no seguinte sentido: eu tô com muito medo, a sensação é muito desconfortável, parece que eu vou morrer, mas ninguém nunca morreu disso aqui que eu tô sentindo, então eu também não vou morrer. Quando você tem essa mentalidade, a gente entra na segunda dica sobre a crise de ansiedade em relação à comunicação. Se eu sei que eu não vou morrer, se eu sei que eu estou passando por um medo irracional, a minha segunda dica para você é: não fuja, mas sim fique e faça o que você estava fazendo até o final. Vamos pensar nisso no nosso ponto aqui na comunicação. Imagine que eu estou lá diante da minha sala de aula, das pessoas que eu conheço, eu estou apresentando um trabalho, eu tô falando algo, né? Eu comecei a falar, comecei a me comunicar, todas as pessoas estão olhando para mim, tá aquele silêncio, só a minha voz ali, eu falando sozinho, eu consigo ouvir minha voz, todo mundo em silêncio. E nesse momento que eu começo a falar, eu começo a sentir meu coração acelerar. Tum, 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 tum. Começo a sentir a garganta dar aquela tensionada. Eu começo a respirar até mais fundo enquanto eu tô falando e eu começo a perceber que estou ficando cada vez mais ansioso. Tô lá falando sozinho, blá blá blá, e vou sentindo, vou percebendo os meus sintomas de ansiedade. O que você deve fazer nesse momento? Ficar até o final. Não parar de fazer o que você está fazendo, não parar de falar. Se eu estou falando numa apresentação, num trabalho, comecei a ficar ansioso, comecei a prestar atenção nos sintomas de ansiedade, o que meu corpo vai querer fazer? Vai querer fazer com que eu saia dali e vá para outro lugar, para que a ansiedade pare. Mas é aí que vem o bate-truque. Se eu enfrento a situação, fico até o final e fico concentrado na situação que eu estou fazendo, apresentando um trabalho, no caso do Zé Felipe cantando, se eu fico concentrado na música, na letra da música, em terminar o show, automaticamente, por conta de um princípio chamado homeostase, o sistema nervoso parasimpático vai entrar em ação e ele próprio vai fazer com que, fisiologicamente, meu corpo se equilibre. E os hormônios da ansiedade, do estresse, como por exemplo o cortisol, vão também se equilibrar e em alguns segundos eu rapidamente estarei falando normalmente.
estarei me comunicando normalmente e aquele momento de ansiedade, aquele ápice ficou para trás. Você já deve ter passado por isso também. Você sabia o que ia falar, tinha conhecimento, chegou na hora, deu aquela baita ansiedade, você começou a falar tenso, ansioso, passou ali alguns segundos, a hora que você percebeu que você estava falando normal na frente de todo mundo. Com certeza isso já aconteceu com você também. Por quê? Por conta do princípio da homeostase. Você continua fazendo o que você está fazendo, a própria homeostase vai dar conta de regular e equilibrar seu corpo, a hora que você vê, você vai estar falando normalmente. E para finalizar, a nossa terceira dica, essa sim é antes de você falar em público, né? Antes de você se comunicar. É uma dica mais fisiológica para você lidar com a ansiedade, que é o quê? A temperatura. Uma das coisas mais comuns durante uma crise de ansiedade é a sensação de calorão que dá no corpo. Como que você pode combater isso então? Fazer um exercício de respiração numa temperatura mais amena. Se você puder, vá numa sala que tem um ar-condicionado muito forte, fique naquele ar-condicionado para tirar aquela sensação de calorão. Um pouquinho antes da reunião, vá no banheiro, água corrente, né? Água até um pouquinho gelada, molhe aqui no pescoço, no pulso, na testa, na nuca. Tome água também, uma água um pouquinho gelada, um pouquinho antes de você se comunicar numa reunião, numa apresentação. Use a estratégia fisiológica a seu favor para deixar o seu corpo mais gelado, enquanto você pratica um exercício de respiração, tá certo? Essa é uma outra estratégia que pode te ajudar também a fisiologicamente sentir menos os efeitos fisiológicos, a sensação da ansiedade. Então são essas 3 dicas aí. A primeira é a mentalidade, lembrar que a crise de ansiedade é um medo irracional, então ela vai passar se você continuar. A segunda dica é continue fazendo o que você está fazendo quando você tiver uma crise, não recompense essa crise com uma fuga, não crie essa recompensa para a sua crise, não fuja dela, fique até o final. Ah, mas a qualidade do que eu estou fazendo vai piorar, eu vou gaguejar, eu vou falar fino, eu vou ter que respirar fundo na frente de todo mundo. Faça isso e fique até o final, porque é preferível isso do que você ensinar para o seu corpo a fugir diante de uma crise de ansiedade. E a terceira, use a fisiologia a seu favor com exercícios de respiração em ambientes gelados, numa sala com ar-condicionado, água corrente na nuca, molhe ali, pegue de repente um cubo de gelo, coloque na nuca, no pescoço, um pouquinho antes de você se comunicar, para fisiologicamente você sentir menos os efeitos da ansiedade. Essas são algumas estratégias, claro que existem inúmeras estratégias, e lembrando, isso que eu estou falando é para você usar em momentos de comunicação. Se você tem uma ansiedade crônica, algo que atrapalha a sua vida há muito tempo, o mais ideal não é um truquezinho, uma técnicazinha, mas sim você procurar ajuda psicológica, procurando um profissional da área da saúde mental, fazendo uma terapia. Isso é o mais recomendado. Tá certo? Bom, comenta aqui pra mim então quais situações você mais ficou ansioso. Fala que eu quero saber, no que eu posso te ajudar também. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas ansiosas que você conhece, que estão tentando se livrar das sensações da ansiedade no dia a dia. E se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!